Senhor Deus, Pai de amor, nós queremos apresentar agora a vida do pastor Eduardo na tua presença, Pai. Derrama, Senhor Deus, o óleo da unção sobre a vida dele, para que ele possa, Senhor Deus, falar da tua palavra com ousadia e sabedoria, Senhor, para ministrar o coração da tua igreja, Senhor. Nós entregamos esse tempo precioso nas tuas mãos e pedimos as tuas ricas bênçãos, Senhor. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Bom dia a todos. Vou pedir para a Mariana me trazer o controle. Testei hoje de manhã, ele funcionou daqui. Se puderem deixar as duas primeiras filas de luz apagada, por favor. Quero agradecer suas orações. Nós tivemos no acampamento Shalom, eu, Liana, pastor Daniel, Aninha e a Carminha, participando do Retiro dos Pastores. Foram momentos muito agradáveis, um tempo muito bom, momentos de muita descontração, de convívio, de compartilhamento, assim, muito, muito gostoso. Eu quero agradecer de coração os irmãos que estiveram orando pela gente. Eu acho que foi um tempo especial de compartilhar com os companheiros de ministério, estarmos juntos. Eu senti falta da minha cama, dormi muito mal numa cama que tinha lá. Falei, acho que eu estou começando a ficar meio velho, porque saudade da minha cama. Essa noite já dormi melhor. Não era falta da minha esposa, que ela estava do meu lado, mas acho que eu estou começando, tenho que admitir a minha idade. Mas foi muito, muito bacana, foi muito bom poder compartilhar e estar com irmãos. Nessa manhã eu queria compartilhar com vocês um texto que eu venho meditando já há algum tempo, que fala um pouco das coisas que acontecem com a gente. E eu estava até compartilhando com os companheiros lá de ministério, com os outros pastores, no nosso grupo pequeno, que nesse tempo aqui em São Paulo, desde que eu cheguei para cá, vindo de Curitiba, nós temos tido diversas experiências com problemas de saúde, não só na minha família, mas com problemas de saúde. E visitando doentes, não que não fazia isso quando estava em outras igrejas, mas em especial aqui em São Paulo nós tivemos a oportunidade de acompanhar durante um período pessoas passando por problemas de saúde, né? E são pessoas com uma fé admirável. E, no entanto, Deus as levou à sua presença. Pessoas cujo testemunho nós realmente temos que dizer, essa pessoa, com a sua vida, glorificou o nome do Senhor. Os irmãos acompanharam também e sabem disso. E eu comecei a perceber que, às vezes, a fé é muito mais do que operação milagrosa de Deus numa dada situação de enfermidade. Porque a verdade é que você pode estar doente e Deus pode te curar, mas uma coisa é certa, um dia nós todos iremos para a presença de Deus. Isso é inevitável, né? Diz que a coisa mais certa dessa vida é isso, né? Então este não é o maior dom de Deus. Ver um milagre de uma cura. Mas é uma grande manifestação de poder de Deus. E eu comecei a perceber que nem sempre a fé genuína é fruto que gere uma operação sobrenatural. Isso é tremendo. Se Deus pudesse fazer isso todo o tempo, toda hora, seria maravilhoso. Mas às vezes nós vemos que a fé verdadeira, ela é resultado de passar por essas aflições e se permanecer firme, inabalável, confiante da mesma forma em Deus.
E eu tenho meditado bastante sobre isso e tenho aprendido que a fé é muito mais do que operação milagrosa de poder. A fé é aquilo que nos sustenta e nos permite passar por momentos de provações. E eu queria meditar com vocês um texto que se encontra em 2 Coríntios, capítulo 4. Mariana podia projetar aí, está aberto ali embaixo o texto, você pode... Bom, eu que tenho que... Isso. O texto é aflições externas, é o nosso tema. Está em 2 Coríntios capítulo 4, verso 8 e 9. O apóstolo Paulo diz aqui assim: em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos. Vou ler novamente. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos. Aqui o apóstolo Paulo apresenta alguma relação de aflições pelas quais ele passava. Ele diz, nós somos atribulados, e na NVI usa a expressão pressionados. Nós passamos por tribulações, nós passamos por pressões, acontecem coisas com a nossa vida, porém, nós não somos angustiados, não somos desanimados, como está escrito na NVI. Depois ele diz, perplexos, porém não desanimados. Na NVI, desamparados. Nós ficamos abismados, mas não vamos desanimar, nem nos sentir desamparados. Abatidos, porém não destruídos. Nós podemos nos sentir abatidos, mas não destruídos. Então o apóstolo Paulo está fazendo uma apresentação dentro desse texto, de situações que nós passamos, e eu até usei a sinalização dos semáforos aí, para a gente poder entender. O verde, todos nós enfrentamos, nós não escolhemos. Nós não perguntamos para Deus, e Deus não pergunta para a gente, você quer que chove, você quer que faz sol? O sol vem e a chuva vem, sobre quem crê e quem não crê. O preço do produto no supermercado é o mesmo. As aflições, as dificuldades, os problemas vão vir sobre nós sem que nós o peçamos. Às vezes são consequências de erros que a gente comete. Às vezes são consequências de decisões erradas que nós tomamos. Mas outras não têm nada a ver com atitudes que a gente toma. Simplesmente elas acontecem. E nós não temos uma explicação lógica para isso. Vamos dar uma olhada aqui que Paulo quer dizer. Atribulado. O que significa ser atribulado? Atribulado, porém não angustiado. Tribulação, segundo o dicionário diz, é uma aflição, uma adversidade, um sofrimento, amargura, trabalho. A NVI traduz por pressionados. É algo que vem de fora. Todas essas coisas em verde, você vai perceber que são coisas que vêm de fora para dentro. São sofrimentos, amarguras, coisas que acontecem com a gente e que nós às vezes não programamos para que aconteçam. Nós retornamos do Shalom na sexta-noite, porque tínhamos combinado com os nossos filhos que nós iríamos passar o dia junto. Eles estão numa idade que nem sempre nos acompanham mais. A maioria dos pastores lá tem todos filhos pequenos, mais ou menos na mesma idade, aquela cambada de filharada, os nossos já estão mais velhos, estamos noutra fase. Também comecei a perceber de novo, acho que eu estou um pouco mais velho que essa turma. Então voltamos, chegamos, amanhã vamos acordar, vamos fazer algumas coisas, vamos ter o dia junto com os filhos. Daí, pela manhã, minha esposa ligou para a irmã dela
E aí, como não tá, a mãe não tá bem, tal, temos que levar no hospital. Então corre para o hospital com a mãe. E aí o programa que tinha sido feito acaba não sendo mais feito. Então são coisas que vêm de fora, aflições, adversidades, amargura, trabalho aqui no sentido de dificuldades, que a gente não pede e acontece. Angústia, estado de grande inquietude que parece apertar o coração. Quem já sofreu de problema cardíaco, inclusive o dicionário coloca isso como termo técnico, né? Quando a pessoa está perto de ter um infarto, ela tem uma angústia, o coração fica como se comprimido, né? A pessoa, quando está perto de ter um infarto, ela sente uma angústia aguda, e essa é a mesma palavra que se usa para angústia no sentido. Então Paulo está dizendo o seguinte: eu passo por coisas que acontecem comigo, porém eu não vou me sentir com uma inquietude tamanha que vai acabar comigo por dentro. Ele está dizendo, a tribulação pode acontecer comigo, porém a angústia não. Porém, essa movimentação, essa coisa penetrar o meu coração e acabou meu dia. Acabou tudo, agora não dá mais, acabou. Ele diz, isso não acontece comigo. A segunda coisa que Paulo apresenta para nós é perplexo. Perplexo, porém não desanimado. Perplexo é um estado de estar espantado, admirado, atônito. A gente fica boquiaberto, né? Quando você ouve alguma história daquelas cabeludas, você fica assim, né? E não consegue falar nada, né? A gente não tem reação, fica assustado. Ele diz, há coisas que me deixam perplexo. Constantemente eu me vejo diante de perplexidades, coisas que acontecem e eu acho inacreditável que aconteçam. Coisas que me deixam assim, de cabelo em pé, me deixa assustado demais. Mas ele diz, essas coisas não geram em mim desânimo, não me deixam desanimado. Elas não... Desanimado quer dizer que perdeu o ânimo, que perdeu a coragem, que revela desânimo, que revela desalento. É quando essa perplexidade penetra o coração e ela já não só gera, começa a gerar esse abatimento. Nós começamos a ficar caídos, começamos a não ter mais força para enfrentar as coisas. Falta ânimo, falta alento para as nossas vidas. A terceira coisa que o apóstolo Paulo coloca, ele diz, perseguido, porém não desamparado. Perseguido é o ato ou efeito de aborrecer, incomodar, importunar. Perseguição também pode significar tratamento injusto e cruel, dispensado a determinado grupo social. E aqui a gente pensa que muitas vezes os cristãos acabam sofrendo perseguições. E às vezes nós cristãos também acabamos nos perseguindo. Quando algum indivíduo que se diz cristão pisa na bola, é muito comum grandes líderes cristãos saírem soltando a bucha em cima do cara, né? Rasga o verbo e fala, esse cidadão, blá, 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 blá. E recentemente pediu demissão a hoje senadora Marina da Silva, ex-ministra, e o único texto que circulou falando a Marina da Silva não foi escrito por um evangélico, foi escrito por um frei católico, Frei Beto, elogiando a postura ética da senadora Marina da Silva, que é evangélica, assembleana. Uma mulher que demonstrou um testemunho tão bonito. Você percebeu que nós temos muita dificuldade, às vezes, mas quando tem que sentar a bucha, a gente joga o texto e fala mal até pelos cotovelos, né? A gente pode criticar com facilidade segmentos, pessoas. Então, às vezes, a perseguição não vem de fora, só às vezes vem de dentro mesmo.
A perseguição ocorre quando você, dentro no seu trabalho, na sua empresa, mantém uma postura correta e acaba sendo tratado de modo diferente porque você não pode pactuar de acordos e conchavos. A perseguição às vezes acontece quando você, jovem, diante de um grupo social, tem uma conduta diferente daqueles jovens. E você não faz a mesma coisa que eles fazem. Você não participa das coisas que eles participam. E você é diferente. Às vezes você é isolado, porque a sociedade que nós vemos hoje tem muita dificuldade de aceitar aqueles que são diferentes, ao ponto de tornar normal aquilo que era diferente no passado, e anormal aquilo que é o normal. Os comportamentos morais que são permitidos hoje pela sociedade, exatamente quem tem um comportamento diferente é que é anormal. Quem tem um comportamento correto à luz dos princípios éticos morais da palavra e também éticos morais que a gente possa pensar em termos de correção, né? Quando o ex-governador Mário Covas faleceu, ele foi homenageado de todo lado. No começo ele era o que ficava em cima do muro, né? Depois que ele morreu, virou um santo. Mas era um homem que as pessoas disseram, como poucos políticos, capaz de apresentar a sua declaração de bens antes de começar a vida pública e depois, e não se constatar enriquecimento ilícitos na vida dele. É tão comum que o cara quase ganha medalha de ouro, né? Ganha busto para tudo quanto é lado, e nome de viaduto em tudo quanto é lado. Por quê? Porque é uma figura moral correta no meio em que a imoralidade é mais correta, em que o toma lá da cá se justifica pelos diversos segmentos, desde que me traga alguma vantagem. E aí inclui inclusive os lobbies dos cristãos políticos, que às vezes fazem seus conchavos para obter em nome de Deus alguma coisa, o que não é, ao meu modo de entender, muito bom, muito sábio. Nós vemos dias em que a perseguição pode acontecer de diversas formas, em que, para evitar a perseguição ou nos tornarmos mais palatáveis, às vezes a gente dilui demais o evangelho e isso não vai se percebendo muito claramente. Mas o que o apóstolo Paulo diz, olha, eu posso ser perseguido, pode vir o turbilhão que vier em cima de mim. No entanto, eu não me sinto desamparado, ou na NVI, abandonado. Eu não sinto falta de amparo, eu não sinto falta de proteção, eu não estou abandonado. Eu sinto realmente acolhido por Deus e por irmãos que podem estar comigo nessa mesma luta. Paulo diz, eu posso passar por esse monte de dificuldades, mas eu me sinto acolhido e abraçado pelas pessoas e pelo meu Deus em quem eu creio. Paulo está dizendo que apesar dessa turbilhão de coisas, e nessa segunda carta aos Coríntios, Paulo fala muito sobre os seus sofrimentos e sobre as coisas que ele enfrenta. A última coisa que ele fala, abatido porém não destruído. Abatido não é, já era, caiu, desfaleceu, morreu, já era, não tem mais força. É um cansado, fatigado. Fadiga significa cansaço resultante de trabalho intenso ou contínuo. Paulo está dizendo, às vezes eu me sinto muito cansado, muito com dificuldade até de reagir, fruto dessa intensidade de trabalho e de coisas pelas quais eu passo, pelas coisas que eu enfrento, pelas lutas que eu tenho. E às vezes a gente passa períodos na nossa caminhada com Deus que nós nos sentimos assim, e às vezes a gente pensa, acho que é falta de fé, não é possível, acho que eu não tenho fé. E a gente acha que a apatia, o abatimento, é algo que
que crente não sente. Mas Paulo diz, nós somos abatidos. Nós passamos por momentos de apatia. Se você olhar essa segunda carta de Paulo aos Coríntios, Paulo deve ter respirado fundo, com uma dor tremenda no seu coração, para escrever, porque os membros da igreja de Corinto, um determinado grupo, estava questionando a sua autoridade apostólica. Quem é você, rapaz? Você não trouxe nem carta dos outros apóstolos. Você não era um dos 12, não trouxe carta. Quem é você, Paulão? Cadê a carta? Quem é você? Quem é você para falar duro desse jeito com a gente? Porque a primeira carta é uma chumbada em cima deles. E aí eles respondem, mas você nem traz carta? Quem é você, cara, para falar desse jeito com a gente? E Paulo, então, vai lá no fundo do seu coração e começa a falar dos sofrimentos, das lutas que ele tem passado, dos momentos de abatimento, das coisas que ele enfrenta como apóstolo. E lá pelas tantas, um pouco antes de dizer assim, na verdade eu não preciso de carta, vocês são a minha carta. A obra que Deus realizou na vida de vocês, por intermédio do meu ministério, é a carta de apresentação. Mas, no entanto, vamos conversar, veja isso, veja aquilo. E ele continua falando, e lá pelo capítulo 11, ele faz uma relação tremenda de coisas pelas quais ele passou, os seus sofrimentos. E ele vai para o capítulo 12 e diz assim, eu podia falar de tantas outras coisas tremendas, das revelações que eu tive com Deus. No entanto, Deus me colocou um espinho na carne para que eu não sofresse de um problema de orgulho, de soberba. E Paulo, então, está apresentando, ele está dizendo, meu querido, sentir-se abatido em alguns momentos da vida, certas circunstâncias que nós passamos, não significa que a tua fé, tua fé está minúscula. Tua fé, se grão de mostarda move montanha, mas a tua fé, então, deve estar para lá só com o microscópio mesmo para enxergar. E às vezes a gente sente assim, mas o grande apóstolo Paulo, o homem líder de tantas coisas, ele diz, eu me senti abatido, porém não destruído. Porém, essas coisas não me acabaram, não me arrebentam, não me arruinam, não vão me demolir, não vão me derrubar, não vão me derrotar, não vão me desbaratar, não vão me impedir de continuar a fazer as coisas que Deus quer que eu faça. Paulo diz, eu passo por essas coisas e elas me apertam, me fazem sentir tão cansado, me fazem sentir às vezes sem forças para prosseguir, mas não me destruirão. Paulo está dizendo nessa relação de coisas que as aflições externas, ela tem um objetivo nas mãos do diabo e tem um objetivo nas mãos de Deus. Aquilo que o diabo quer fazer através dessas circunstâncias externas que acontecem conosco, ele quer fazer que a tribulação gere em nós angústia. Ele quer que esse turbilhão de coisas, de sofrimentos, de lutas que vem, gere em nós angústia, comecem a deixar-nos tão apertado que nós não conseguimos ter mais forças. Ele diz que a perplexidade, o diabo quer fazer com que ela gere em nós desânimo. Ela quer fazer, mas como isso? Não pode, meu Deus do céu. Eu falo para as pessoas que eu estou presidente da diretoria da denominação, e uma ocasião eu estava falando com o Yuzuru, e o Yuzuru falou assim, eu sinto que o pastor está meio cansado, algumas coisas. Aí eu falei, Yuzuru, tem coisa aqui no trabalho, dentro dessa diretoria, que nos deixa realmente boquiabertos. E não é questões administrativas, questão de projetos, a denominação precisa avançar, grandes planos e tal. Isso aí é uma beleza, essa é a parte boa, estratégia, vamos expandir, aonde que vamos? Vamos para expandir, Deus está abrindo um trabalho, o pessoal está em Sapezal, de Sapezal querem ir para Cacoal, de Cacoal querem ir para Vilhena, de Vilhena querem ir para Porto Velho, e a igreja vai expandir, e começa a ter membros no Nordeste. Isso aí é uma beleza, a igreja tal está avivada.
tal trabalho está explodindo. Rapaz, isso aí é uma beleza. Inaugurar trabalho, isso aí é uma beleza, isso aí é sossegado. O difícil é quando você enfrenta essas perplexidades. Não acredito. Meu Deus do céu. Barbaridade. E aí você coça a cabeça, fica pensando, como nós vamos resolver isso? Você recebe aquele telefonema, seguinte, aí você já começa a coçar a cabeça, e aí se arrepia todo, perplexidade. E às vezes nós somos tentados a desanimar. Eu vou largar a mão disso. Sirvo para isso? Não, rapaz, esse negócio está me acabando. E às vezes a gente fica com aquilo rodando na nossa cabeça, né, que parece que vai nos arrebentar. O alvo do inimigo é fazer com que essas perplexidades gerem em nós desânimos. A perseguição gera em nós desamparo. Você passa por isso e aí vem aquela vozinha, tá vendo? Valeu a pena? Estão te isolando. Você sempre está na geladeira. Os caras combinaram de sair e nem te chamaram. A turma foi não sei aonde, você nem ficou sabendo, cara. Olha lá, a turma reuniu, tá lá, tá fazendo piadinha de você. Você já percebeu que você nunca está lá, você nunca é chegadão, ninguém te chama para nada? E você, estou sozinho mesmo, o negócio aqui está fogo. Eu estou desamparado, estou abandonado. Deus, eu me sinto sozinho. O profeta Elias teve aquele confronto com os profetas de Baal tremendo. E depois daquilo ele sai abatido e entra numa depressão profunda ali, ou num estado depressivo, um estado de apatia. E lá pelas tantas ele diz assim, mas o Senhor me deixou sozinho. Eu fiquei sozinho. É uma tendência diante da perseguição, você sentir sozinho, mas eu estou sozinho. E aí Deus diz para ele assim, não rapaz, eu preservei muita gente que você nem tem ideia, que não se dobraram diante de Baal. Abatimento, apatia que gera destruição, acaba com você. Não quero saber mais disso não. Se tem que passar por isso, eu não quero. E quantas vezes a gente passa por situações assim e diz, acho que eu vou largar a mão. Não dá não vou mais. Toma. Às vezes alguma pessoa fala assim, pastor, olha, eu não vou mais, não quero mais liderar esse ministério. Em determinada igreja que nós passamos, havia um sentimento, todo líder da mocidade, determinada igreja não, lá em Curitiba, havia um sentimento, todo líder da mocidade, quando entregava o cargo, ele sumia da igreja. Ou ele abandonava o mandato no meio. E muitos deles acabaram saindo, voltaram, alguns outros não. Alguma coisa não estava certa. Abatimento que gerou destruição. Esse é o alvo do inimigo. Todas essas coisas em verde do lado de cá podem acontecer conosco. Tribulação, perplexidade, perseguição, abatimento, todas elas são possíveis de acontecer comigo e com você. Nós muitas vezes não temos como evitar isso. Eu já falei e vou repetir. Algumas coisas são consequências claras do nosso erro. No curso de Educação de Filhos, GFI, há uma lição que fala sobre consequências lógicas. Algumas vezes nós enfrentamos consequências lógicas dos erros que a gente comete. O indivíduo que foi alcoólatra a vida inteira dele e lá pelas tantas se converte a Jesus, mas mesmo convertido começa a ter uma cirrose devido à bebida. Ou desenvolve algum processo hepático devido ao tempo prolongado de alcoolismo. E a gente pensa assim, coitada, a pessoa está passando uma provação. Bom, pode ser, mas é fruto direto de um erro que ele cometeu. Minha irmã faleceu aos 49 anos de idade com um problema de um tumor no pulmão. E quando a médica nos apresentou o laudo é o seguinte, esse cidadão aí que está alojado no pulmão dela é exclusivo de fumantes. Ela fumou.
Ele disse assim, fumava e muito. No auge era um cigarro na bituca do outro. Coitada, ela se converteu a Jesus, por que tinha que enfrentar isso? Bom, em parte, consequência direta daquilo que ela mesma fez. Às vezes Deus nos poupa e a gente ouve histórias de pessoas que se converteram e Deus as curou milagrosamente de um problema que ela traria por erros ou coisas. Então, às vezes acontece coisas do lado de cá, sim, porque nós agimos errado, por consequências. Mas há muitas situações que nós não pedimos. Contexto, empresários que vivem situações relativas ao momento que vive a economia. Né? E às vezes não tem nada a ver com o Brasil. O que nós temos a ver com as hipotecas dos americanos? Né? Rapaz, eu fico doido. O que nós temos a ver com a hipoteca do americano? Se eles hipotecaram, acabou, o negócio entrou num caos e aquilo lá é barca furada. O que eu tenho a ver com eles? Que não querem vender e não querem abandonar o estilo pomposo de vida e vão hipotecando. O que eu tenho a ver com eles? No entanto, a nossa economia, num esquema de cascata, começou a bater e eles, a equipe econômica, estão brigando, porque trabalha com economia baseada em meta inflacionária e o negócio começa a ficar na saia justa. Começa a ter que apertar, porque a coisa é globalizada, tem a ver com a gente. E às vezes nós não temos nada que saber, nós não temos nada a ver com eles, no entanto afeta, porque afeta a nossa economia, afeta a nossa conta no mercado, afeta a nossa conta em qualquer lugar que a gente vai, afeta quem é empresário, quem é trabalhador, assalariado, afeta todo mundo. Então coisas que nós não temos nada a ver. Se os árabes entram em guerra com não sei quem lá e queimam um poço de petróleo não sei aonde, aí a nossa gasolina vai aumentar, e o que eu tenho a ver com isso se o cara lá está brigando com o outro, mas eu chego na bomba da gasolina, tem que pagar mais caro, porque o barril de petróleo no mercado internacional subiu e o Brasil não tem reservas suficientes. São coisas que não tem nada a ver com a gente, mas que nos afetam direto. Né? Às vezes a gente não liga e só sente. Né? Eu não estou nem aí com essas histórias de política. Mas afeta o nosso bolso, afeta o nosso dia a dia, afeta a maneira de nós vivermos na nossa vida. Então são coisas que podem acontecer. E como cristãos, querido, nós estamos debaixo de uma série de circunstâncias em que o inimigo quer fazer com que estas coisas, que nós saiamos do lado de cá, que nós não podemos evitar, e venhamos para cá. A angústia, o desânimo, o desamparo, a destruição, estas coisas são alvos do inimigo. São coisas, se você olhar bem, o apóstolo Paulo está falando nessa lista da esquerda de coisas externas, que acontecem externamente, de fora, estão borbulhando ao nosso redor, mas o alvo é fazer com que elas penetrem o nosso coração, que elas comecem a modificar a nossa postura de vida. E o que Paulo está tentando nos ensinar aqui é que o projeto de Deus é outro, o alvo do diabo é esse. Ele quer gerar isso em nós, mas Deus não, Deus quer trabalhar diferente disso. Como nós podemos reagir às aflições externas? Como é que Deus espera que sejam as nossas reações? No verso 16 a 18, Paulo nos ensina isso. Em primeiro lugar, Paulo diz, não desanime. Por isso não desanimamos. Pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo o nosso homem interior se renova de dia em dia. Homem interior renovado dia a dia. Paulo diz mesmo que essas coisas estão acontecendo ao nosso redor. Essas coisas estão acontecendo, ele diz, no entanto, nós devemos ser renovados no nosso interior dia a dia, né? Domingo a domingo, quando eu venho na igreja, tomo um 220. Quando eu sou ministrado de uma forma fantástica.
E sou lembrado na adoração do Deus de promessa e de dizer, Deus, obrigado, porque os meus olhos vão ver o impossível acontecer, ainda que eu não esteja vendo nada disso evidenciado. E você sai daqui agora, não, eu renovei, não adianta, diabo, você não vai me dobrar, porque eu cantei, declarei, eu saí daqui firme. E tem que enfrentar um monte de gigantes durante a semana. Paulo está dizendo que o homem interior deve ser renovado dia a dia. Eu devo buscar a presença de Deus dia a dia, momento a momento. Isto aqui é sagrado, é presença de Deus, porque nós estamos aqui. Quando nós vamos embora, Deus vai embora. Deus está onde estão as pessoas que invocam o seu nome. Quando fica vazio, isso aqui é vazio, é um salão. Deus não mora aqui dentro. A gente não vem visitar Deus de domingo. Diz, ó Deus, cheguei, viu? Estou arrumadinho. Usei aquele perfume especial. Ali na esquina já mudei o sorriso. Né? Dia a dia, Deus está com você. Paulo diz, não desanima, renova o seu homem interior pelo estudo diário da palavra de Deus, pela oração diária, por dialogar com Deus em todo momento, em qualquer lugar, a qualquer hora, de compartilhar com Ele suas lutas, seus sofrimentos, suas dificuldades, suas necessidades. Caminha com Deus, anda com Ele todo momento. Deixa que Ele renove, busque o Espírito Santo de Deus, não só quando há uma grande pregação, um grande louvor, um grande evento, mas busca no seu dia a dia. Se edifica no Senhor para que Ele renove. Não há outra forma. Não é um slogan que você deve pregar na parede, diz assim, não desanime, não desanime. Né? Não é, antigamente, quando eu era pequeno, tinha aquela propaganda de Natal que dizia assim, não esqueça da minha calói. Né? O gurizinho grudava o papelzinho para tudo quanto é lado. Não esqueça da minha calói. Quem não riu não é desse tempo, quem riu é desse tempo. Né? Não desanime, bota no carro, bota no assento, bota no meio do volante, bota no celular, bota na testa do computador, que é um lugar que a gente vai bastante, né? Não desanime, todo dia não desanime. Não é um slogan, não é um moto que você bate o olho, yes, né? Mas ele está dizendo, busca a presença de Deus, se relaciona com Deus dia a dia. A segunda coisa que o apóstolo Paulo nos ensina, focar naquilo que não se vê. Rapaz, isso é uma coisa difícil, né? Focar naquilo que não se vê. Valores eternos em contraste com os temporais. Paulo diz, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais e as que se não veem são eternas. Paulo está dizendo assim, qual é o alvo final da sua vida? Qual é o objetivo final da sua vida? Qual é o maior valor que você tem? É chegar no top e ser presidente da empresa onde você trabalha, custe o que custar? Abra mão do que for? E você fica muito chateado porque você não pode pactuar dos conchavos, então você não vai sair da função que você está. Porque você tem valores de família e os caras falam, para ser promovido tem que fazer isso, jornadas maiores, talvez mudar de cidade, ou vá para a desloca que você disse assim, não quero. Eu prefiro ser menos, mas preservar, estar em termos de família. Prefiro ter um tempo maior com a minha família, mesmo que isso implique não chegar no topo. Quais são os valores que regem a nossa vida? Se nós nos ligarmos aos valores temporais, e é uma questão, eu tenho que chegar lá, eu não posso. Aí Paulo está dizendo, meu amigo, você vai viver estraçalhado, essas coisas vão te comer, vão te rebentar por dentro. E uma hora você vai dizer, acho que só um pouquinho não tem problema. Eu finjo que não vejo. Alguém uma vez perguntou para uma aeromoça assim, posso levar esse talher? Tempo que se punha talher de metal dentro de avião, né? Hoje é uns negócio de plástico para comer e já quebra, né? Posso ganhar um desse? Aí a aeromoça respondeu assim, não estou vendo nada.
Não está vendo nada. Às vezes a gente trabalha assim. É o meu sócio que faz os tiricutico aí com as coisas e não posso fazer nada, é ele que faz. Eu fico com as partes corretas. E ele, o resultado lá no fim do mês vem igual para o bolso. Às vezes, querido, nós adotamos não os valores eternos. Nós focamos nos valores terrenos, sendo pessoas que não somos daqui, que estamos de passagem temporária aqui. Nós não estamos aqui. John White, ele escreveu um texto que diz o seguinte: ele morou um tempo, acho que era no Canadá, num lugar muito frio, mas ele ia ficar por pouco tempo ali. Ele passou uma temporada num lugar muito frio e ele pensou, como que eu vou fazer? Eu preciso de muitas coisas aqui para poder viver, blusas, aquecedores, tal. E ele pensou, mas logo eu vou embora daqui. Eu não vou ficar a vida toda aqui. Então ele começou a falar assim, eu tenho que viver com o que é necessário, porque depois eu vou embora. Eu não preciso de ter tudo aquilo que o cidadão que mora aqui tem que ter. Eu preciso ter um mínimo que me permita viver aqui e que eu possa desfazer depois. Porque não sou daqui. Ele diz assim, nós também deveríamos viver assim, neste mundo, se apegando ao mínimo, porque eu vou viver um tempo aqui, mas eu não sou daqui. Então nós às vezes somos cidadãos do reino de Deus, com a promessa da eternidade, somos estrangeiros aqui, mas nós estamos mirando nos valores daqui. Paulo diz, você quer não ser tentado a passar dessa coluna para essa? Paulo diz, foca naquilo que não se vê, foca naquilo que são os valores eternos, nos valores de Deus, mesmo que você tenha que abrir mão de certos valores que o mundo dá. Há um livrinho da Editora Vida, acho que nem publica mais, chamava assim, Um Filho, um Pai, uma Corrida de Amor. E esse pai, ele tem um filho que tem dificuldade em avançar no processo escolar. E sempre chamado pelos professores, e os professores dizem, olha, seu filho, ele não consegue estar lá na ponta com os outros. E o pai sempre perguntava assim, mas ele é esforçado? Ele está fazendo o melhor? Não, eu percebo que ele dá o máximo que ele pode. Então o pai dizia assim, eu estou muito contente. Esse é meu filho. E o pai vai abrindo mão, às vezes, de promoções e de avanço na carreira. Se não me engano, ele era um juiz, para poder acompanhar esse filho que tinha limitações. E as pessoas não entendem, mas você poderia dar mais conforto, deixar um patrimônio para ele que ele nem precisaria trabalhar depois. E aquele pai opta por estar com o filho nas suas decisões. Às vezes, queridos, nós estamos focando a nossa vida naquilo que se vê, nos valores temporais. E isso gera para nós um conflito muito grande. Permite que nós passamos da coluna da esquerda para a direita. Nós temos que ter os olhos nos valores que são eternos, nos valores de Deus. Aí, essas coisas que acontecem são temporais. Olha, não tem problema não. Isso daqui tem uma virada radical. O Senhor está preparando uma mansão para mim lá no céu. Eu vou poder desfrutar de um lugar privilegiado na presença dEle. A terceira coisa, focar o viver na sua visão de fé. Estou usando aqui uma lição do MMI, visão de fé e confiança. Essa foi talvez a lição mais difícil que eu tive de entender. No começo falava, não sei por que o Mike e a Marilyn puseram essa lição aqui. Não entendo. Mas é uma visão, talvez, é uma lição talvez das mais importantes. Talvez você não fez o curso, então te encorajo a fazer. Mas há um texto que complementa esse, que está no capítulo 5, versículo 7. Visto que andamos por fé e não pelo que vemos. O versículo 18 diz, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem. Porque nós não andamos por aquilo que vemos, andamos pela fé. O que Paulo está querendo dizer?
Paulo está dizendo que não é que você anda pela fé, pela sua confiança inabalável, inquebrável em Deus. Paulo está falando que você anda com os olhos voltados para aquilo que é a visão de fé de Deus para a sua vida, o plano de Deus para a sua vida. Você se apega naquilo que é o projeto de Deus, que é a visão que Deus tem. E no casamento ele aplica da seguinte forma: você tem um marido, você tem esposa, mas esse cachorro sem vergonha, ele não faz nada, ele é tudo errado, ele não sei o que você não conhece, que não mora com ele não sei o que lá, ela não sei o que, mas ele só reclama. Aí o autor fala assim: espera um pouquinho, qual a visão de fé que Deus tem? É esse cachorro, essa cachorra aí que Deus está visualizando para você? Então abraça e caminha, meu irmão. Ele diz assim: qual é a visão de fé? Não, que eu seja um homem segundo o coração de Deus, temente, respeitoso, que cuide. Então essa é a tua visão de fé? Esse é o projeto de Deus? Então vise isso. Olha para isso. E começa a almejar isso. Não é fé na fé. Não, eu estou confiando. Não, qual é a visão de Deus? Porque com os nossos lábios, às vezes a gente declara uma visão de fé. Esse meu filho é um burro mesmo. É um safado sem vergonha. Não vai ser nada na vida. Qual é a visão de fé que você está profetizando para o seu filho? Daí chega lá na frente e está vendo? Eu sabia que esse sem vergonha não ia ser nada. Ia viver na minha conta corrente o resto da vida dele. E aí fica assim: mas eu não acredito. Eu dei tudo, fiz de tudo, e esse sem vergonha virou isso daí. Mas você profetizou a visão de fé para ele. Você declarou aquilo que você almejava que ele fosse. Esse meu filho aqui tem muita dificuldade. Está em construção, está duro. Mas o projeto de Deus para ele não é esse não. É um homem responsável, provedor da sua família, que vai amar a sua esposa como Cristo amou a sua igreja. Vai ter um coração sensível à voz do Espírito Santo. Vai ser um grande homem de Deus. O que ele vai fazer? Deus sabe. Mas ele vai ser um grande homem de Deus. Isso aqui que nós estamos enfrentando agora é a luta, é o projeto de Deus para demolir e reconstruir esse homem que ele vai ser no futuro. Visão de fé, confiança naquilo que Deus está construindo. Se você não andar pela visão de fé, se você não tiver noção do projeto que Deus está desenhando, Paulo sabia perfeitamente que ele era um apóstolo, que ele tinha uma função e que ele precisava trabalhar e que esses irmãos amados da igreja de Corinto era parte do projeto de Deus. Ele amava a igreja de Filipos, a igreja que foi sensível às suas necessidades, que lhe mandava sustento, que chegava, que provia quando ele estava lá no sufoco, já não tinha mais nenhuma moedinha, chegava a oferta de Filipos. Ele amava a igreja de Filipos, mas ele amava a igreja de Corinto. É meu ministério, eu tenho que responder. Esses camaradas estão perguntando: cadê a sua carteirinha, meu irmão? Você não tem carteirinha de apóstolo, não. Você não era um dos 12, mané, que você está falando com a gente aqui. Vai mais leve aí. Quem você pensa que você é? E Paulo diz assim: eu sou apóstolo de Jesus Cristo. Eu sou o que sou pela graça de Deus. Paulo sabia que Deus tinha um projeto para aquela igreja. E que ele tinha que visualizar, de apresentar. Ele começa a carta dizendo: aos santos que estão em Corinto, misericórdia. Paulo tem uma visão de fé tremenda, né, meu irmão? Para olhar para essa igreja de Corinto e chamar eles de santos. E ele vai trabalhando, por quê? Porque ele sabia que ele deveria andar não por aquilo que ele estava vendo, mas por aquilo que era a visão de fé para essa igreja de Corinto. Deus tinha um plano para aquela igreja. Deus queria ministrar na vida daquela igreja. E ele sabia que ele tinha uma missão ali dentro. Se nós não temos noção de qual é a visão de Deus, nós vamos andar pela fé baseado no quê? Eu estou andando pelo que não se vê. Eu não vejo, como que eu vou andar? Não estou enxergando, como que eu vou andar? Você diz para mim andar pelo que não se vê, mas se eu não vejo, como que eu ando aquilo que eu não vejo? Você tem que focar numa visão de fé. Qual é a visão de fé? E você vê. Qual é o projeto de Deus? Mas como eu vou saber? Pergunta para Deus. A intimidade do Senhor é para aqueles que o temem, aos quais Ele dará a conhecer a sua aliança, os seus projetos, a sua visão.
anda em intimidade com Deus, pergunta para Deus, por que eu estou nessa empresa? O que o Senhor quer de mim aqui? O que eu devo fazer aqui? Nesse projeto que o Senhor está pondo para mim desenvolver, qual é a visão do Senhor para isso? O que o Senhor quer que eu faça? Há um irmão, nós pastoreamos, que a empresa que ele trabalhava, resolveu terceirizar o setor que ele trabalhava. E isso significava que ele ia perder o emprego. Mas esse irmão demonstrava uma confiança em Deus, que todo mundo na igreja ficava desesperado, mas esse irmãozinho não vai fazer nada, não vai à luta. E eu, como pastor, as pessoas falavam assim, pastor, você tem que falar com ele. Então, eu falava com ele e dizia assim, não, acho que Deus tem algum plano. E durante muitos anos ele continuou trabalhando para essa mesma empresa, como terceirizado. Porque quem foi a primeira pessoa que eles procuraram para terceirizar o serviço? Foi ele. Abre uma empresa e trabalha para a gente, que no fundo a gente quer você aqui. E na época em que aconteceu, ele tinha uma convicção muito grande no coração dele. E eu disse, olha, eu admiro. E Deus foi honrando. Visão de fé, ele sabia, Deus tem um plano aqui. E não era algo palpável, que ele tinha uma promessa, alguém foi no ouvido dele. É algo que Deus tinha colocado no coração dele. Qual é a visão de fé? Porque se você não tem uma visão de fé, você não sabe para que você está aí. Por que você está aí? O que você está fazendo? Dizem que o grande problema dos nossos companheiros brasileiros que estão no Japão é não saber por que eles estão lá. E muitos despinguelam da cabeça porque não sabem o que estão fazendo. Quando desmena é que fica doido, começa a perder a direção na vida porque não sabem por que ficaram lá. Se passou vários anos e eles não sabem direito. E dizem os entendidos no assunto que a principal orientação que se deve fazer é: para que você está indo? Qual o seu objetivo? Quanto tempo você pretende? Qual é o seu projeto? O que você quer alcançar? Não, eu quero ir lá, quero viver lá. Então, se você vai enraizar aqui, comece a mudar. Aprenda a língua, se adapte aos costumes, perceba o que eles fazem e o que não fazem. Põe seus filhos na escola de japoneses. Adota dentro da sua casa um estilo de vida japonês, porque senão você não vai conseguir viver aqui. Qual é a visão de fé? Senão nós não conseguimos lutar. Então o apóstolo Paulo fala 3 coisas. Não desanime. Renova, busca isso. Fé viva todo dia. Vem, Espírito Santo, me dirige. Hoje eu preciso do Senhor. Hoje eu preciso de você, de manhã, de tarde, de noite, toda hora, onde eu estiver, fazendo o que for. Na palavra, na oração, andando na rua, pensando nos projetos, executando um serviço. Deixa que Deus molde. Valores, foque naquilo que é eterno, naquilo que não se vê. Foque naquilo que não é temporário, naquilo que são os valores de Deus para os seus filhos. E foque naquilo que é a visão de fé de Deus para você onde você está. Essas 3 coisas não é que resolverão os problemas da sua vida e te protegerão de que você venha do lado de cá para o lado de cá. Não é. Ele está dizendo, quando você faz isso, o que acontece é que você administra de modo melhor as aflições externas. As aflições externas não passam a ser algo que vai te arrebentar, mas elas passam a jogar a seu favor. Passam a ser instrumentos de Deus para te moldar e te mostrar coisas que Ele quer mostrar. Passa a ser momentos que Deus usa para te ensinar. Passa a ser parte do projeto de Deus para mim e sua vida. Concluindo, na verdade não é a conclusão, é a premissa que o apóstolo Paulo partiu, mas eu vou colocar como conclusão. Reação às aflições externas, o resultado. O apóstolo Paulo começa o parágrafo com esse versículo. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. O apóstolo Paulo está dizendo, ele começa com essa tese, que nós somos frágeis como um vaso de barro. Um vaso de barro, um pote, se cair, ele quebra. Ele é muito frágil.
E dizem que havia um conceito naqueles dias que se escondia um tesouro em vaso de barro, porque ninguém ia procurar. De vez em quando você não faz isso, você tem que esconder uma grana em casa, você não bota num lugar lá, bota um cofre na sala e deixa à vista todo mundo. Ou você esconde ele, ou senão você esconde num lugar, você não pensa assim, eu vou pôr num lugar que se um ladrão entrar aqui, ele nem vai imaginar que está ali, né? Aí você coloca nos potes, nos lugares menos prováveis que alguém vá olhar. Havia um conceito que os tesouros deveriam ser colocados nos vasos de barro. Não é que nem o tio Patinhas que bota naquele cofre enorme lá, que é a casa da mulher, não, como chama o cofre do tio Patinhas? Oi? Caixa forte dele. Aí você fica vendo os desenhos, a epopeia dos irmãos metralhas para roubar e tirar, carregar aquele cofre lá por onde ele puderem. Porque todo o dinheiro dele está lá dentro e todo mundo sabe que está lá dentro. E a saga do tio Patinhas é defender com unhas e dentes aquele negócio porque está todo o tesouro dele. O apóstolo Paulo diz assim que nós temos um tesouro em nós, que somos tão frágeis. Ele está falando do projeto de Deus de manifestar. O versículo 6 diz assim: das trevas resplandecerá a luz, e Ele mesmo resplandeceu em nosso coração para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Ele diz, a glória de Deus resplandeceu em nosso coração. Nós temos a revelação de Deus em nós, um tesouro tão precioso. Mas nós somos vasos de barro. E por quê? Para que a excelência não seja nossa, mas do poder de Deus. Para que a gente perceba, irmãos, que nós não somos nada, que a coisa vem de Deus. Então Paulo está dizendo, nós somos esse monte de coisa, e não precisamos ser esse outro monte de coisa, para perceber que nós somos frágeis, que nós estamos sujeitos às intempéries, que nós somos sensíveis, e se nós cairmos, nós quebramos. Para entender que aquilo que está dentro, que é poder, não é porque eu sou forte. E ele está dizendo, você não precisa necessariamente ser um super-homem, mas uma super-mulher. Outro dia o pastor Daniel pregou um outro texto, um tema parecido com isso que eu estou falando agora, em Romanos 8, aquela declaração tremenda do apóstolo Paulo em Romanos 8, e ele diz lá pelas tantas assim, que Paulo está fazendo a linha declarando que cristão, super-homem, super-poderoso, ele está dizendo assim que mesmo que aconteça um monte de coisa ruim, mesmo que ele tenha que passar por coisas terríveis, nada vai separar ele do amor de Deus. Não é porque ele é muito forte, não. Pela decisão que ele tomou de estar com Deus. E Paulo diria aqui, porque você tem um tesouro em vaso de barro e o poder não é seu. Apesar desse vaso ser tão fraquinho, o que está lá dentro é poderoso. E é essa a conclusão inicial, que é a tese de Paulo, que ele desenvolve esse parágrafo todo. As aflições externas têm como objetivo principal mostrar para mim e para você que nós somos vasos de barro. E que se nós temos condições de permanecer firme, é porque Deus é poderoso. Se eu e você não tivéssemos nenhum problema, nada, com certeza nós não lembraríamos de Deus. Qual é o período que você mais ora? Quando você não tem nenhum problema? Quando você jejua? Quando você não tem nenhum problema. Vou jejuar para agradecer a Deus. Fiz uma campanha de 40 dias de jejum e oração só para agradecer a Deus. Você já ouviu alguém falar isso? Nunca ouvi, não. Vamos fazer uma corrente de oração e jejum para expressar nossa gratidão a Deus por aquilo que Ele nos tem dado. Vamos fazer uma corrente de oração em Jesus para arrebentar com as cadeias do diabo. A gente clama mais quando a gente passa por situações de dificuldades. Porque aí a gente sente, fugiu da nossa mão. Paulo está começando a sua tese dizendo que as aflições externas permitem a gente perceber que nós somos vaso de barro. E que nós temos um tesouro tão grande. Por isso que nós permanecemos atribulado, não angustiado, perplexo e não desanimado, perseguido, não desamparado, abatido, não destruído. Porque eu sou
power, meu irmão. Tu não me conhece, não. Porque eu sou frágil, mas eu tenho um tesouro dentro de mim. Que nós possamos voltar o nosso coração e nos apegar a esse Deus tremendo, e a excelência é dele e não nossa. Vamos orar. Pai, nós queremos te agradecer de todo o coração, porque mesmo passando por momentos difíceis, por provações e tribulações, mesmo enfrentando lutas, dificuldades, mesmo tendo que passar por momentos difíceis, e às vezes momentos que nós não pedimos, nós podemos sair deles sem angústia, sem desamparo, sem destruição. Podemos confiar sem desânimo, porque temos um tesouro. Em vaso de barro somos nós. Obrigado, Pai. Nós queremos agradecer, pedir que nos dirija, nos abençoe. Em nome de Jesus. Amém. Ana Maria.